disse no vídeo anterior, né? Cheguei na clínica lá, eu fui a primeira pessoa que fui aceita. Tinha uma cláusula no contrato que você assinava que eles não pegavam pessoas com orientação sexual contrária, né? Não tinha uma cláusula lá que falava. Mas eu fui a primeira pessoa aceita naquele dia para estar naquele lugar ali. E eu passei um momento onde pessoas que estavam ali, né, vinham para mim, né, obreiros, tinha um obreiro lá que ele falava para mim assim, ele falava, e essa ideia que você tem aí? Você sabe o que é pecado? E eu falo, pecado o quê? O amor é lindo, e a gente tem a ideia de que o amor é lindo, de que o amor tudo pode, né? Eu tinha as minhas ilusões, eu tinha as minhas realidades que eu acreditava, eu tinha as coisas que eu tinha trazido para a minha vida, eu tinha uma bagagem junto comigo quando eu fui interno. Eu tinha uma bagagem, eu levei comigo essa bagagem, e essa bagagem permaneceu comigo durante o tempo de internação que eu estive ali. Fiquei ali durante esses 8 meses, um processo de busca, de luta, né? A gente vai ali, a minha família, todas as visitas estavam lá, minha mãe, alguns sobrinhos, né? Da primeira vez foram muita gente, depois foi diminuindo e tal, mas minha mãe sempre muito presente comigo ali. Sempre, sempre, sempre. A minha mãe nunca deixou de acreditar que um dia o filho dela estaria neste lugar aqui, dizendo para vocês o quanto Jesus é poderoso, o quanto Ele cura, né? Então naquele dia, o tempo passou, eu saí da clínica e voltei para Tupaciguara. Vim embora, eu era um novo homem, mentiroso, porque foi uma mudança para as pessoas, não foi para mim. Durante mais desse período que eu voltei para casa, mais barbaridades eu fiz, mais coisas feias eu fiz, mais droga eu usei, até que eu voltei a ser internado de novo, pedi um arrego de novo, voltei a ser internado novamente, voltei para Uberlândia e fui internado de novo. Só que dessa vez eu já fui com uma bagagem menor, porque tudo que eu voltei para casa achando que eu podia fazer, eu não podia fazer. Eu tentei só tomar cerveja, fumei crack. Eu tentei só fumar cigarro, fumei crack. Eu tentei só ir numa boate, usei droga. Então, assim, tudo que eu tentei fazer para poder deixar o vício, depois da minha internação, que eu achei que eu poderia fazer, eu usei e tive queda. Muitas das vezes eu e você precisamos entender que tem coisas que não pertencem mais para nós. Existem lugares onde você não pode mais sentar. Existem lugares onde você não pode mais passar, né? A palavra de Deus vai nos dizer que no Salmo de número 1, né? Não sentei na roda dos escarnecedores, né? Acabou pra gente isso, sabe por quê, irmão? Porque a mesinha de boteco não funcionava mais, mas eu achava que ainda podia fazer aquilo. E mais quedas eu tive. Isso veio se arrastando durante muito tempo da minha vida. Até que eu fui interno. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, e foi quando eu tive a primeira experiência com Deus, assim, né? Eu pude entender o que era Deus, eu pude poder ouvir um pouco de Deus. Tinha um pastor, né? Na época não era pastor, era um senhor, né? E ele ia pregar todos os dias, ele era o diretor dessa clínica. E ele ia todos os dias pregar nessa clínica. Ele era um homem humilde, simples, de uma simplicidade. E ele dizia: você não é obrigado a aceitar Jesus. Mas se você aceitar Jesus, eu quero que você aceite de todo o coração, porque é um compromisso muito sério que você tem que tomar, é um passo muito sério. E todos os dias ele falava a mesma coisa. E toda vez que ele dizia, se alguém quer aceitar Jesus, eu me segurava, porque o meu espírito me puxava, mas a minha carne prendia na cadeira. Quantas vezes eu e você vamos numa igreja com a promessa de que Deus tem algo para você naquele lugar ali? Quantas vezes nós nos seguramos? O Espírito Santo está te chamando, ei, vem! O pastor, quando ele faz o alerta, né, quando ele chama as pessoas, né, para reconciliar ou para aceitar Jesus, quantas pessoas nos seguram na cadeira? O Espírito está levantando, vai! Mas o corpo está dizendo, não, fica mais um pouco. E eu lembro que eu passei por este período, né? E aí um dia, depois de muito resistir, eu aceitei Jesus. Eu aceitei as coisas que eram pecado, eu aceitei. E ali eu segui em frente, né? Achei que estava tudo bem. Então eu comecei a buscar Jesus. Eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu comecei a pegar essa Bíblia, gente, e eu comecei a ler a Bíblia com muita intensidade. Eu li a Bíblia muito, né?
E naquela época, eu lembro que tinha um pastor também, um moço que estava lá. Um dia eu falei, olha, Deus falou comigo hoje. Eu abri a Bíblia e disse que tinha me escolhido. E esse pastor falou assim, você leu a Bíblia e entendeu o que era para você? Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Ele disse, você entendeu o que era para você, mas Deus falou dentro do meu coração, não, eu falei com você. A minha vida naquele dia, se eu tivesse dado valor, dado ouvido para aquela voz que falou comigo, talvez eu não tivesse repetido tantas vezes internações. Mas naquele dia ali, eu ainda emocionado, naquela fé muito emocional, né? Mas eu continuei buscando. Então eu comecei a buscar a palavra, eu comecei a buscar e eu li, o Senhor sempre falava comigo, Ele sempre falava, Ele sempre me chamava para poder viver algo novo, né? Eu comecei a entender o que era jejum, comecei a jejuar, eu já jejuei por 3 dias. Teve uma vez, nossa, parece que isso até tem uma história, tem um pastor que está na internet hoje, né? Ele pregou que jejuou por 3 dias e foi ungido por um anjo. E o interessante é que quando ele deu esse testemunho, eu vi na internet agora, eu vivi isso nessa época também, isso já era 2013, já por aí mais ou menos. Eu vivi uma experiência dessa, de ser ungido por um anjo, né? Eu vi um anjo, ele me ungiu, né? Ele me ungiu. Um anjo todo lindo, prateado, era coisa... Eu vi a coroa, eu vi o trono de Cristo, eu fui levado ali naquele momento. Só que mesmo assim, vendo tudo isso, a minha vida ainda era a mesma, porque eu ainda tinha reservas para o pecado, eu ainda tinha economias para ser usada, eu ainda tinha coisas que eu ainda queria fazer, eu ainda tinha coisas que eu ainda queria muito buscar. O tempo passou. Saí de novo dessa internação, voltei para casa. De novo luta, de novo queda, de novo. E Deus falando comigo, de novo queda e luta. E o tempo passou de inúmeras vezes. Quantas vezes? Eu lembrei lutando, meus irmãos, contra esse vício das drogas há anos. São mais de 20 anos de luta, entre quedas, levanta, cai, levanta, até o dia que eu pude entender que eu estou no mundo, mas eu não pertenço no mundo. Eu não pertenço a este mundo. Até o dia em que eu tive um encontro com Deus, verdadeiramente, que eu entreguei a minha vida. E entregar a vida, meus irmãos, é abandonar tudo. É abandonar tudo. É realmente abrir mão de tudo. É de um programa de televisão que te distrai. A uma volta no quarteirão, uma ida num vizinho que você ia muito, falar coisas que não lhe convém. Essa é a mudança de vida. E eu passei durante esse período, então, muito tempo de luta, né? Muito tempo caindo, levantando. Outras vezes fui interno. Me Deus sempre falando comigo, Deus sempre ali presente na minha vida. E a palavra de Deus sempre ali comigo, sempre. Eu falo que a palavra de Deus, ela sempre esteve presente na minha vida. Porque Deus sempre falou comigo através da palavra dele. Sempre Ele falou comigo. E chegou um dia, né, onde eu, vivendo um tempo ruim, né, isso as pessoas da minha família todos foram se afastando, né, todo mundo foi se afastando, porque se perde o crédito, fui perdendo crédito, né. Depois de tanta internação, de tantas idas e vindas, de tanto tentar, né, isso é uma regrinha. Primeira vez que você interna, todo mundo acredita que você vai melhorar. Internou a primeira vez. Segunda vez, já caiu, já 2, já vou deixar de acreditar. Internou a terceira vez, já mais 4. Internou, já vai diminuindo. E a única pessoa que permanece acreditando em você, ou é o seu pai ou é a sua mãe. Geralmente é a mãe que continua acreditando. O meu filho vai mudar. E ela continua em oração, continua buscando. Minha mãe, ela nos deixou, quando ela foi levada para a eternidade, né, com os joelhos calejados, né? Porque ela sabia que Deus iria cumprir na minha vida aquilo que Ele havia prometido para ela, que era a minha libertação. E durante esse tempo de luta, de idas e vindas, a gente ainda continuando a fazer coisas erradas, ainda nesse vício, né? Então, na manipulação, na mentira, nessa busca incessante por querer mais, porque existe uma coisa que nós queremos quando nós usamos crack ou cheiramos, é o querer mais, é o mais, porque não existe, como eu disse anteriormente nos outros vídeos, não existe um nível seguro, né? Então você quer mais.
que mais?